Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série, onde estamos aprendendo a fazer nosso primeiro jogo. Hoje nós vamos mudar um pouco o nosso código de movimentação da nave. Nós iremos ver sobre a colisão dos nossos projéteis que nós programamos no último vídeo com os asteroides, para que eles recebam dano e quando eles se destruírem, eles criem outros asteroides menores. Então vamos direto ao que interessa, ok? Então, para começar, nós vamos acessar o nosso objeto nave e vir no evento etapa, certo? Aqui nós temos o nosso código que nós escrevemos no último vídeo sobre a movimentação. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse código e eu vou duplicar ele. Como nós vamos mexer nele, eu quero deixar aqui em cima, eu vou deixar esse bloco de referência de como estava antes o nosso código e para como vai ficar depois, certo? Você não precisa fazer isso se você não quiser. Eu só vou deixar ele comentado. E como eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma barra e um asterisco. Você pode ver que tudo ficou verde porque tudo está comentado. Então a gente precisa fechar essa área de comentário. Então eu vou vir no final desse código antigo e eu vou colocar um asterisco e uma barra. Pronto. Agora esse código só virou um comentário, ele não vai fazer mais efeito no nosso jogo. Então, o que a gente quer mudar na nossa movimentação? Como vocês devem ter reparado, o nosso jogo se passa no espaço, certo? Nós temos nossa nave, só que quando a gente se movimenta no momento, quando a gente solta nossas teclas, ele não tem aquela continuidade de movimento, ele perde a velocidade de uma vez só. Então não tem aquele efeito de gravidade zero do espaço, certo? A gente quer criar isso para tornar o nosso jogo mais legal, nossa movimentação mais realista, certo? E como nós vamos fazer isso? Nós queremos primeiro vir aqui em eventos, a gente vai criar um evento criar. Nós vamos adicionar o evento criar. E aqui nós vamos criar duas variáveis. A gente viu variável no último vídeo aqui, que nós criamos uma variável local, que ela só funciona nesse bloco de código. Mas agora nós vamos criar uma variável dentro da nossa nave. A gente vai criar duas variáveis, uma vai ser veloc, eu vou chamar, que é uma abreviação de velocidade. Eu vou dar o valor de 0 igual a 0, ponto e vírgula. E aqui, esse nome veloc, ele podia ser qualquer nome que você preferir. Você podia chamar de V, você podia chamar de vel, você podia escrever velocidade. Mas eu vou colocar veloc porque eu acho um nome legal. E eu vou criar agora a variável direc, que vai ser referente à direção. E eu vou dar o valor para ela igual a 0. Ok? Agora nós temos duas variáveis. Se a gente chamasse dentro do nosso jogo a veloc, ela seria equivalente a 0. Então aqui nós temos speed é igual a 0. Se a gente colocasse speed é igual a veloc, seria exatamente a mesma coisa, certo? E para que nós queremos usar esse veloc? Nós podemos ver aqui que quando a gente aperta para cima e para baixo, nós temos o mesmo valor que a 2 nas duas velocidades. O que nós vamos querer fazer então é voltar aqui em criar e mudar veloc para 2. E a gente vai simplesmente colocar aqui na seta para cima veloc, certo? Então agora a velocidade é igual a veloc, que é igual a 2. E aqui a gente vai querer mudar a nossa velocidade para ser igual a menos veloc, ou seja, menos 2. E por que a gente vai fazer isso? Porque aqui no nosso código, agora, a gente vai querer dar aquele efeito de nossa nave perdendo a velocidade. Então a gente vai usar uma função que se chama lerp. Então a gente escreve lerp, abre parênteses. Então, vamos ver o que essa função faz. De novo, usando o nosso manual. Ok, estamos aqui. Então, vamos entender do que se trata essa função lerp. Vamos ler. Com essa função, você pode achar o valor que equivale à posição entre dois valores dada uma porcentagem. Então, aqui ele dá um exemplo. Nós temos lerp 0, 10 e 0,5. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está achando qual é o valor que corresponde entre 0 e 10 na porcentagem 50%, 0,5. Ou seja, o valor vai retornar 5. E aqui ele explica que você pode extrapolar o valor com essa função. Ou seja, se aqui a gente tem 0
110 e o valor que ele quer achar é 2, ou seja, 200%, o dobro. Então, o valor que ele vai retornar é 20, certo? Então, vamos descer aqui. Aqui ele explica o que ele pede, quais são os argumentos, ou seja, o primeiro valor, o segundo valor e qual a quantidade em porcentagem que a gente quer achar entre eles. Aqui a gente pode ver que ele retorna real e aqui ele dá um exemplo. Então vamos usar isso dentro do nosso jogo. Estamos aqui e o que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer que nossa velocidade seja igual a lerp. O nosso primeiro valor vai ser a nossa velocidade mesmo. E o segundo valor vai ser 0. E a porcentagem que eu achei que ficou legal aqui, que eu vou usar esse valor, é 0,05. Então, o que nós temos agora é velocidade é igual a lerp, velocidade 0 e a porcentagem de 5%. Ou seja, a cada frame do nosso jogo, ele vai aproximar em 5% a nossa velocidade próximo para 0, em direção a 0, ok? Então vamos ver qual é o efeito disso dentro do nosso jogo. Vamos testar, ok? Estamos aqui com o nosso jogo. Aqui no canto eu coloquei o valor da nossa velocidade, para a gente ver como que o lerp altera a nossa velocidade. Então vamos ficar de olho enquanto eu mexo minha nave. Se eu apertar para frente, nós podemos ver que nossa velocidade é 2, certo? Só que se eu soltar, vamos olhar para o 2, ele vai reduzindo aos poucos a nossa velocidade até chegar a 0. Se eu apertar novamente 2, soltei, a nossa nave continua andando um pouco para frente até chegar a 0. Ok? E como nós vimos, só usando uma funçãozinha, nós podemos aplicar esse efeito aqui, fica muito mais legal e dá esse tom de espaço, de realismo para o nosso jogo, ok? É bem mais divertido. Mas agora, como nós podemos ver, se nós apertarmos para esquerda e para direita, nossa direção ela para na hora, ela não tem esse efeito de continuidade. Então a gente quer fazer a mesma coisa para nossa direção. Então vamos lá. Estamos aqui novamente e o que queremos fazer agora é o seguinte: nós vamos alterar esse código da direção. Igual a gente fez com a velocidade, o que a gente vai querer fazer aqui é, nós vamos querer juntar esses dois códigos e a gente vai colocar da mesma forma um else if aqui. Porque, por enquanto, a gente só está checando se a gente está apertando uma direção ou outra. A gente acrescenta um valor ou a gente subtrai um valor. Mas agora a gente precisa checar se a gente não está apertando nenhuma das teclas para a esquerda ou para a direita, para que a gente possa subtrair aos poucos o quanto da direção nós estamos modificando, certo? Então aqui nós temos se apertando para a tecla da esquerda, nossa direção vai adicionar 3. Caso contrário, a gente esteja apertando para a tecla para a direita, nossa direção vai subtrair 3. Agora, se vocês lembram, nós criamos essa variável aqui, direct, e nós temos o valor de 0, certo? O que nós queremos fazer agora é, nós queremos mudar essa direção, nós queremos tirar e deixar direct é igual a 3. E aqui, direct é igual a menos 3. Agora, se nós executarmos nosso jogo, nós vamos ver que nossa direção não está mudando mais. Por quê? Porque a gente não está alterando mais a direção. Nós estamos alterando a variável que a gente criou, direct. Então, a gente precisa atribuir essa variável para a nossa direção. Nós vamos fazer aqui embaixo, nós iremos escrever direction é mais igual a direct. Ou seja, quando nós apertarmos a tecla para a direita, a nossa direção vai ser 3 e a direção vai somar 3. E caso nós apertarmos para a esquerda, nossa direct vai ser menos 3 e nossa direção vai somar menos 3. Ou seja, mais com menos, o valor vai ser menos. Então ele vai estar subtraindo, na verdade. Então vamos testar só para ver se está tudo certinho. Por enquanto a gente não vai ter aquele efeito, mas só para garantir que está funcionando certinho. Agora, vamos entender o que nós mudamos no nosso código. Nós apertarmos para a esquerda e eu apertar para a direita, como vocês podem estar testando aí, eu não estou apertando mais e ela está girando. Por quê? Porque a gente definiu que direct é um valor, mas igual a velocidade do último vídeo, a gente não voltou direct para 0. Ou seja, igual na velocidade, a gente quer adicionar uma condição
para quando nós não estivermos apertando nem para a esquerda, nem para a direita. Ou seja, else, abrir o chaves, e a gente vai escrever que a nossa direc vai ser igual a lerp. A gente vai querer modificar qual valor primeiro? O direc. E a gente vai querer que ele chegue a 0. Aqui, o valor que eu achei legal foi 0.08, certo? E agora, vamos mais uma vez testar e ver como ficou, ok? Estamos aqui, vamos apertar para a esquerda e soltar. E ele tem essa continuidade de movimento. Então, se a gente juntar todos, nós agora temos uma nave que ela tem um pouco mais de dificuldade de controle, porque tem esse efeito de você não poder controlar a gravidade, sabe? Você não parar instantaneamente após você soltar uma tecla, o que eu acho um efeito muito legal, certo? Agora que nós modificamos nosso movimento, nós vamos falar sobre a colisão do nosso projétil com os nossos asteroides. Novamente, eu vou colocar nossos asteroides na sala que eu tinha tirado, e como a gente viu no outro vídeo, a gente está tirando, mas a gente ainda não tem uma colisão. E como a gente vai resolver isso? Vai ser bem simples, na verdade, porque o Game Maker tem um evento que ele checa a colisão. Então a gente vai vir aqui em adicionar evento, a gente vai vir aqui em colisão, objetos, a gente vai colocar objeto asteroide grande. Ou seja, todo o código que a gente colocar aqui, ele só vai acontecer quando o nosso objeto projétil colidir com o nosso objeto asteroide grande. Ok? Então, o que nós queremos fazer quando o nosso projétil colidir com o objeto asteroide? Nós queremos que nosso projétil se destrua. Como a gente já viu antes como destruir algo, nós vamos usar o instance destroy, certo? Então, aqui nós estamos falando simplesmente que quando acontecer o evento de colisão entre nosso projétil e o nosso objeto, a gente quer que o projétil que colidiu se destrua. Mas nós queremos o que também? Nós queremos que tenha uma vida no nosso objeto asteroide. Então a gente vai vir no nosso asteroide antes de continuar falando sobre a colisão do nosso projétil. E nós vamos simplesmente criar uma variável chamada vida. Nós vamos dar o valor de 3. Eu vou dar a vida de 3 para o nosso asteroide. Você pode colocar 5, pode colocar 2, pode colocar 4, enfim. Agora, nós vamos vir em etapa e vamos escrever o que a gente quer que aconteça quando o nosso asteroide chegue a 0 de vida. A gente vai escrever if, certo? Se a vida for menor ou igual a 0, abre chaves. E aqui nós vamos escrever a nossa afirmação, o que vai acontecer. A gente quer simplesmente destruir o nosso asteroide, ok? Vamos ler uma vez. If vida, se a nossa variável, caso ela chegue a um valor que é igual ou menor a 0, a nossa instância asteroide vai destruir. Só que você pode ter reparado que eu coloquei aqui menor igual a 0. Sendo que a nossa vida ela vai diminuir de 1 por vez, ou seja, ela vai de 3 para 2 para 1 para 0. Então, por que eu coloquei menor que 0, menor igual a 0, em vez de só igual a 0? Porque às vezes pode acontecer em qualquer engine, em qualquer jogo, de ter um frame skip. Ou seja, pode ser que o nosso objeto projétil ele colida com o asteroide e em vez de ele colocar igual, ele deixar a vida do asteroide igual a 0, pode ser que ele deixe igual a menos 1. Então, se a gente deixar aqui igual a 0, ele só vai destruir se for igual a 0. Só que se caso aconteça esse bug, ele fica igual a menos 1, nós não vamos destruir e o nosso jogo não vai acontecer de maneira correta. Então é um bom costume da gente pegar de sempre deixar valores menor igual a 0 ou maior igual a 0, a não ser que seja muito específico que ele seja igual, ok? Então, agora nós temos que, quando nossa vida chegar a 0 no asteroide, ele vai se destruir. Só que a gente não está reduzindo a vida do nosso asteroide. A única coisa que está acontecendo quando a gente colide o nosso projétil é que ele está se destruindo. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou dar aqui, vou quebrar duas linhas e eu vou escrever with, abrir parênteses, other e abrir chaves. No Game Maker, a gente tem essa condição chamada com. Ou seja, com o que? Quando a gente quer, às vezes, fazer
dentro de um código nosso, a gente quer que aconteça, a gente quer alterar o código de algum outro objeto. Por exemplo, se a gente quiser aqui alterar a nossa nave, a gente pode escrever with objeto nave. Ou seja, tudo que a gente escrever aqui dentro, todas as afirmações, vão acontecer dentro da nave, ok? Mas como vocês devem ter reparado aqui, eu escrevi other e não escrevi um objeto. Por quê? Porque dentro do evento colisão, o GameMaker entende other como o objeto que a gente está colidindo com. Só que esse other, ele só funciona dentro de colisões, dentro de eventos de colisões. Então se a gente vier aqui escrever other, ele vai identificar que a gente está escrevendo, mas dentro do jogo ele não vai funcionar. Por quê? Porque não tem uma colisão acontecendo no evento ETA. Então isso aqui é muito útil a gente lembrar. Toda colisão, quando a gente quer que algo aconteça não com o nosso projétil, e sim com o nosso asteroide, a gente pode usar other. E o que a gente quer que aconteça dentro da instância asteroide que a gente está colidindo com? A gente quer com o outro que a gente está colidindo, a gente quer que a vida dele subtraia 1, ok? Então, o que vai acontecer? Quando o nosso evento colisão com o asteroide for chamado, com o asteroide, a gente vai diminuir a vida dele 1 e o nosso objeto vai se destruir, certo? E aqui no asteroide a gente escreveu que quando a vida dele chegasse a 0, o asteroide vai sumir, vai se destruir. Então vamos testar para ver como ficou. Ok, estamos aqui dentro do nosso projeto. Como nós podemos ver, nós temos nossos inimigos que a gente programa no último vídeo. Agora vamos atirar em direção a ele. Vamos ver se eu consigo acertar, né? Ok, atiramos. E o projétil se destruiu. Vamos atirar mais uma vez nesse aqui. 3 vidas. Opa. E ele se destruiu. Mas como a gente pode ver, o nosso projétil não parece que ele está atingindo o asteroide. Parece que ele está se destruindo antes, certo? Agora vamos entender o porquê. A gente pode vir aqui e a gente vai clicar no nosso sprite asteroide grande. A gente vai clicar em máscara de colisão e a gente pode ver que a nossa máscara de colisão é essa área sombreada. Ou seja, se o projeto está encostando aqui, ele está identificando que já é a colisão com o asteroide e ele está se destruindo. Só que a gente quer essa área do nosso asteroide. A gente quer sentir que o nosso projétil está encostando nele. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir no modo, a gente vai vir em manual, eu alterar de automático para manual. A gente vai deixar aqui, a gente pode ver que o tipo, a gente tem vários diferentes. A gente vai deixar retângulo com rotação, porque a gente só deixa retângulo, como o nosso objeto asteroide ele está girando, a nossa hitbox não vai girar com ele se a gente deixar só retângulo, ok? E agora a gente pode alterar a nossa hitbox como a gente quiser, ok? Pode parecer que ela não está cobrindo muito bem o nosso asteroide, mas a gente vai reparar que nessas áreas, o jogador, quando ele está jogando esse jogo, ele não vai quase reparar que a gente está colidindo com essa área. Então, essa área é a área principal, porque ele sempre vai tentar mirar no meio do asteroide, ok? Então, agora vamos testar para ver como ficou, ok? Estamos aqui, vamos atirar na direção do asteroide. Opa, errei. Opa, errei, ok? E agora, ficou muito melhor a área de colisão. E 3 tiros, ele destrói porque a vida chegou a 0, ok? Só que a gente não quer que nosso asteroide só se destrua e nada aconteça, ok? A gente quer que ele gere mais asteroides para a gente ter mais desafio dentro do nosso jogo, ok? Então vamos fazer isso acontecer. Ok, o que nós queremos fazer primeiro? Nós queremos colocar as sprites dos outros asteroides dentro do nosso jogo. A gente vai vir aqui em Sprite, vai vir em Criar e a gente vai vir em Sprite, ok? Com isso, a gente vai vir em Importar. A gente vai ter aqui asteroide médio 1, asteroide médio 2 e asteroide médio 3. A gente vai selecionar os 3 e aqui a gente vai ter nossos 3 asteroides e a gente vai só querer mudar antes a origem para a parte meio centro. Antes a gente não pode se esquecer de mudar o nome, então a gente vai colocar SPR asteroide médio. Aqui nós vemos que a gente colocou eles em uma animação. A gente não vai querer usar eles como uma animação. A gente vai entender depois porque eu coloquei eles dessa maneira junto em uma única sprite. Então a gente quer só vir aqui em FPS e colocar 0.
Ou seja, essa animação não vai acontecer. E como a gente viu agora no outro sprite, a gente só quer vir em máscara de colisão e vamos já alterar a colisão dessa sprite média. Certo? A minha máscara de colisão ficou assim. E agora a gente quer criar mais uma vez um sprite para nosso sprite asteroide pequeno. Ok? Nós vamos de novo em importar. Nós vamos pegar os asteroides pequenos. Dá um abrir. Ok? De novo, origem, meio centro. E, mais uma vez, a gente quer colocar o FPS como 0, porque a gente não quer que essa animação aconteça. E a gente vai vir em máscara de colisão, novamente, manual, retângulo com rotação. Certo? Agora nós temos as nossas 3 sprites de asteroide, grande, médio e pequeno. Ok? Agora a gente pode vir em objeto e a gente quer criar o objeto asteroide médio e o objeto asteroide pequeno. Ok? Então vamos em objetos, criar objeto. Nós vamos criar objeto asteroide. Asteroide médio. A gente vai querer dar a sprite do nosso asteroide médio. Nós vamos em objeto, criar objeto e obj, abreviação, asteroide pequeno. Ok? Vamos dar a sprite para ele. Sprite pequena. E agora nós temos aqui nossos asteroides. O que a gente quer fazer primeiro? Lembra que quando nós criamos o nosso objeto grande, o asteroide grande, a gente deu essas 3 variáveis para ele. Para quê? Para que ele tenha uma movimentação. A gente quer fazer a mesma coisa para o objeto médio e objeto pequeno. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse bloco de códigos. A gente vai vir em asteroide médio. A gente vai adicionar um evento criar. E nós vamos passar esse código. E nós vamos fazer a mesma coisa para o objeto pequeno. A gente vai vir em criar, adicionar o evento criar e passar esse código. Ok? A ideia que eu tive aqui é que eu quero que a velocidade deles aumente. Por quê? Porque eles vão ter uma área menor de hitbox. Então, para ficar mais desafiador, eu quero que a velocidade deles aumente quanto menor for o asteroide, ok? Então, aqui eu vou colocar 0.8 no médio para 1.2. E a vida eu quero mudar para 2. Ou seja, o asteroide grande tem 3 de vida, o asteroide médio vai ter 2 de vida, e o asteroide pequeno vai ter 1 de vida. Porém, ele vai ser mais rápido, então ele é mais difícil. Então a gente vai vir no pequeno agora. E aqui, o valor de speed que eu quero colocar nele vai ser 1.2 até 1.6. De novo, esses valores eu experimentei e achei eles legais. Você pode ir experimentando. Você pode colocar 2, 3. Se você quer ele muito rápido, se você quer fazer seu jogo muito difícil, às vezes quer fazer seu jogo mais fácil, deixar ele mais devagar. E a gente vai deixar a vida em 1. Agora, nós temos os nossos asteroides dentro do nosso jogo em objetos. Só que, quando o nosso asteroide grande ele está morrendo, a gente não está falando ainda para ele criar asteroides médios. Então vamos fazer isso para ver como fica. Nós vamos usar uma condição agora, que é um loop. Eu vou escrever e a gente entende como funciona. Eu vou escrever repeat, entre parênteses, 3, abri chaves e fechei chaves. Aqui a gente criou um loop, que vai funcionar como? O nosso código ele vai executar de cima para baixo e ele vai chegar aqui. Se a vida do nosso asteroide for menor ou igual a 0, o código que a gente colocar aqui dentro, ele vai repetir 3 vezes. Ele vai vir 1, ele vai voltar 2, ele vai voltar 3. E depois o nosso objeto vai se destruir. Ok? E o que a gente quer criar 3 vezes aqui? Eu quero criar 3 vezes um objeto asteroide médio. Você pode escolher criar 5 asteroides médios, pode escolher criar 2 asteroides médios, mas eu vou criar 3. Então a gente vai vir aqui em instance create layer. A gente já usou isso quando a gente cria nosso projétil. A gente vai querer criar no ponto X do nosso asteroide grande aqui, que foi destruído, no ponto Y. De novo, o nome do layer tem que estar entre aspas. A gente vai colocar entre aspas instance. E agora, o que a gente vai querer criar? A gente vai querer criar uma instância de qual objeto?
objeto asteroide médio. Ok? Agora vamos testar para ver como ficou. Vamos atirar 3 vezes contra este asteroide. Opa, 2, 3. 3. E o que aconteceu? Ele criou outros 3 asteroides menores, certo? Médios, no caso. Agora, se a gente repara, nós temos alguns problemas. Primeiro, todo asteroide médio está igual. E segundo, quando ele está saindo da tela, ele não está aparecendo do outro lado, diferente do asteroide grande. Essas coisas vão ser muito simples de resolver, porque como a gente pode reparar, o nosso objeto asteroide grande tem o evento etapa modificando ele, e nosso asteroide médio e nosso asteroide pequeno não tem. Então a gente vai só querer copiar esse código, certo? A gente vai vir no médio, a gente vai vir em etapa, a gente vai só passar, ok? A gente vai fazer a mesma coisa para o pequeno já, passar, ok? Agora, se eles passarem da borda do nosso ambiente, ele vai voltar para o outro lado e a imagem dele vai rotacionar junto com a... Agora, o problema da sprite ser a mesma em todo asteroide médio. A gente vai dar 3 sprites diferentes no nosso asteroide para ficar mais legal, ficar mais visivelmente mais legal no nosso jogo. Então vamos lá, vamos entender o porquê de eu ter colocado esses 3 frames dentro do nosso asteroide. A gente podia fazer o seguinte, a gente podia criar um asteroide médio 1, um sprite asteroide médio 1, sprite asteroide médio 2 e sprite asteroide médio 3. E usar uma sprite cada um, dependendo de qual sprite a gente quisesse no nosso objeto asteroide médio. Só que eu tô fazendo assim, porque eu acho que é bom a gente se acostumar a otimizar o nosso jogo. A gente vai usar muito menos arquivos se a gente fizer assim, certo? Mas como que a gente vai acessar esses outros frames da nossa sprite asteroide? A gente vai ver agora. Então vamos vir no nosso objeto asteroide médio, vamos vir no evento criar. Agora a gente vai querer definir para o nosso asteroide, quando ele for criado, qual frame da nossa animação ele vai ter. Ou seja, qual a imagem que ele vai usar para ele, qual sprite da nossa animação. Então a gente vai escrever image index, que é uma variável dentro do Game Maker, que aqui você pode escolher qual frame da nossa animação a gente está entregando para nossa imagem. Ou seja, com isso, a gente vai querer que ele escolha, quando ele for criado, a gente quer que ele escolha um desses 3 frames, ok? Uma dessas 3 imagens vai estar nele, vai ser a sprite dele, ok? E como nós vamos fazer isso? Como nós já vimos no outro vídeo, nós vamos usar a função iRandomRange, ok? Então vamos escrever iRandomRange e aqui nós vamos ter 2 valores, que ele vai escolher entre um e outro. Se nós olharmos aqui a animação do nosso asteroide, nós podemos ver que ele começa no frame 0, esse daqui é o frame 1 e esse daqui é o frame 2. Então a gente tem que lembrar que o frame começa no frame 0. Então a gente vai colocar do frame 0 até o 2. Ou seja, a imagem dele, quando ele for criado, ele vai escolher o frame 0, o frame 1 e o frame 2. Ok, se nós viermos no nosso objeto projétil, a gente vai ver o seguinte, que a gente está checando a colisão com o objeto asteroide grande. Só que a gente quer que ele cheque a colisão sempre que ele atingir um asteroide, seja grande, médio ou pequeno. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer vir em objeto, a gente vai criar um objeto novo. E esse objeto a gente vai chamar parente asteroide. E o que significa o parente asteroide? A gente vai vir aqui em pai e a gente vai ver que abriu uma janela que fala pai e filho. E a gente quer pegar esses 3, a gente vai selecionar, segura Ctrl, clica no grande, segura Ctrl no médio e no pequeno. A gente vai arrastar para dentro de filho. Ou seja, cada um desses asteroides ainda tem as suas características próprias. Um ainda é grande, um ainda é médio e um ainda é pequeno, mas todos eles fazem parte do parente asteroide. Ou seja, se eu chamasse dentro do nosso código
eu falasse, eu quero que que o parente asteroide se destrua. Todos os asteroides, seja grande, médio ou pequeno, eles vão se destruir. Essa função de parente a gente vai usar muito em vários projetos e com o tempo a gente vai entendendo melhor. Só para também dizer, os asteroides que fazem parte do parente asteroide, eles são chamados filhos. Então, o parente asteroide tem os filhos asteroide grande, asteroide médio e asteroide pequeno, e esses asteroides têm como pai o parente asteroide, ok? Com isso, o que a gente quer fazer é vir aqui no objeto projétil, a gente vai apertar com o botão direito na colisão, a gente vai colocar alterar evento. A gente quer colocar colisão, objetos, a gente vai colocar para ele colidir com o parente asteroide. Ou seja, qualquer um desses asteroides agora, ele vai estar checando a colisão, porque todos eles são parentes asteroides. E antes da gente checar isso, para a gente poder checar com todos, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse evento. A gente quer fazer com o asteroide médio, porque como a gente pode ver dentro dele, a gente não está falando que quando ele chegar com a vida zero, é para ele criar asteroides pequenos e se destruir. Então a gente vai simplesmente vir aqui, a gente vai vir em vida menor ou igual a zero, a gente vai copiar e a gente vai colar aqui. Só que a gente precisa modificar algumas coisas. Por quê? Uma coisa só. Por quê? Porque a gente não quer que quando o asteroide médio se destrua, ele crie mais asteroides médios. A gente quer que ele crie asteroides pequenos. Ok? E agora a gente não pode se esquecer de colocar o mesmo código dentro do pequeno. Só que o pequeno é o último do nosso nível de asteroides. Não tem um menor do que o pequeno. Então o pequeno não vai gerar nada. Ele só vai querer se destruir. Então a gente apaga o repeat. Ou seja, se a vida for menor ou igual a zero, a gente quer que o nosso objeto pequeno, asteroide pequeno, se destrua. Certo? Vamos testar? Ok, vamos lá. Nós temos nossos asteroides grandes andando por aí. Vamos atirar contra ele. Ok, atirei 1, 2, 3. Criou 3 médios. Vou atirar 2 naquele médio. Ou vou chegar mais perto de 1 para atirar, né? 1. Difícil. 1, 2. E ele criou 3 pequenos. Se a gente atirar uma vez no pequeno, ele se destruiu. Agora, é isso. A gente tem nosso tiro funcionando. Nós temos nossos inimigos funcionando. No próximo, nós vamos programar a colisão do nosso objeto nave com o nosso asteroide. Ok? E bom, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Lembrando, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vocês podem me chamar nelas e perguntar qualquer coisa que vocês tiverem qualquer dúvida. Fico feliz sempre em ajudar. Também vocês podem deixar aqui no comentário o feedback, o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando dessa série. E, se vocês gostaram, deixem uma curtida. Primeira vez que eu tô pedindo isso. Nunca achei que eu fosse. E se inscrevam também no canal para me dar um apoio, para saber que vocês estão gostando e eu trazer mais. Ok? Então, espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenham aprendido alguma coisa nova hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.